Tudo bem, meus queridos? Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Hoje nós vamos para o vídeo 2 de 3 dessa tríade que nós estamos falando sobre obesidade. Nessa tríade, nós já fizemos a parte 1, das quais eu falei sobre a obesidade que eu passei, sobre tudo que eu vivi. Então, se você não viu esse vídeo ainda, volta lá, tem toda a minha história, o que eu passei, o quão isso foi impactante para mim, trauma e tudo mais, tá lá, tá? Hoje nós vamos falar da parte 2. A parte 2 nós vamos falar de todo o processo fisiológico, todo o processo metabólico, de como que essa obesidade interfere na nossa longevidade, jogando lá para baixo a nossa longevidade. No vídeo 3 nós vamos falar de tudo que eu fiz para poder sair da obesidade, o que deu certo, o que não deu também. Então nós vamos falar no vídeo 3, tudo que os meus pacientes também fizeram, que está dando certo. Então nesse vídeo 3 nós vamos falar de tudo isso daí, tá? Então, vamos lá pro vídeo. Olá pessoal, meu nome é Bruno Nakabashi, bem-vindos ao meu canal. Nesse canal nós abordaremos temas todos voltados à longevidade. Como é que você vive mais e melhor, que é o que a gente quer, não é mesmo? Então, para isso, deixa o seu curtir ali. Se você não quiser curtir agora, não precisa curtir agora. Assista o vídeo até o final. Se isso fizer sentido para você, se você achar que foi relevante para você, deixa um curtir, eu vou preferir, tá bom? Então eu prefiro que você assista o vídeo completo para depois você deixar o seu curtir, tá? Se você confia em mim, já deixa um curtir logo aí, senão você vai esquecer. Comente aqui embaixo quais vídeos você quer ver nesse canal, sobre que temas você quer ver e compartilhe com seus amigos, com as pessoas que estão passando pela obesidade, o quão isso é importante para ela sair da obesidade, né? E ative ali as notificações, toda vez que eu lançar um vídeo novo, você vai ficar sabendo, bom? Então, pessoal, toda vez que a gente fala sobre a parte metabólica da obesidade, o que ela é prejudicial, como que esse comportamento de tudo isso que ela ocasiona no nosso organismo, se eu fosse falar item por item, a gente ia dar um vídeo aqui, pessoal, de 2 horas fácil, tá bom? Então, para isso, eu vou resumir, eu vou me ater ao principal, né? Qual que é o principal? Eu quero me ater a um conjunto de reações, a um conjunto de metabolismos que juntos eles potencializam todos os efeitos metabólicos negativos que a obesidade causa na gente, né? Isso tem nome, nós chamamos de síndrome metabólica. Você sabe o que é isso? Então fique comigo aqui que nós vamos falar tudo o que significa síndrome metabólica e item por item nós vamos conversar aqui, tá bom? Pessoal, então a Federação Internacional de Diabetes elencou 5 itens das quais, se você tiver 3, se você fizer parte de 3 ou mais desses itens, você está enquadrado como uma síndrome metabólica. Você tem uma síndrome metabólica e tem que procurar ajuda para ontem, tá bom? E quais são esses itens? Então vamos lá, vamos falar de um por um aqui. Item 1, fiz uma colinha aqui que eu vou falando para vocês aí para eu não me perder, ó. Item 1, circunferência abdominal 88 centímetros ou mais para mulheres, 102 centímetros ou mais para os homens, tá? Item 2, pressão arterial, pressão sistólica igual ou acima de 130 milímetros de mercúrio por 85 pressão diastólica milímetros de mercúrio, tanto homem quanto mulher, ou seja, o famoso 13 por 8,5. Se você tiver 13 por 8,5 de pressão ou mais, você está incluído nesse item 2. Item 3, glicemia em jejum maior ou igual a 110 mg por decilitro, ou homem ou mulher. Item 4, triglicerídeos maior ou igual a 150 mg por decilitro, homem ou mulher. Item 5, HDL menor do que 40 mg por decilitro em homens e menor que os 50 mg por decilitro em mulheres. Então, vamos lá, vamos falar de item por item aqui, porque que a Federação Internacional de Diabetes escolheu, né, elegeu esses 5 importantes itens para dizer se você tem síndrome metabólica ou não. Então vamos lá, item por item. Item 1, por que a circunferência abdominal é tão importante assim? Para isso, eu preciso que você acompanhe aqui o raciocínio. Se você precisar pausar esse vídeo, vai pausando, vai anotando
é importante, tá? Para você acompanhar o raciocínio, porque é bem importante. É um mecanismo que a gente vai falar sobre a sensibilidade à insulina. Então, eu preciso que você acompanhe esse mecanismo, tá bom? Então, vamos lá, ó. Por que a circunferência abdominal é tão importante assim? Primeiro, pessoal, vamos falar de como que a glicose entra dentro da célula. Então, presta atenção aqui que depois a gente vai linkar tudo isso. Quando a gente come um carboidrato, o que é um carboidrato? Um arroz, um pão, macarronada, um doce, né? Esse alimento, ele é quebrado, ele vai ser quebrado em moléculas de glicose que vão cair na nossa corrente sanguínea. Essa glicose, quando ela chega no nosso pâncreas, faz com que as células beta-pancreáticas do pâncreas secretam insulina. Essa insulina, ela vai cair na corrente sanguínea e ela que é responsável para introduzir essa glicose na corrente sanguínea para dentro das células. E por que isso é importante? É isso que dá energia, tá? Sem isso a gente não tem energia. Então, como é que isso funciona? Tudo que vai entrar dentro da célula, ela precisa se ligar a receptores. A nossa célula está aqui, em cima dela, na camada superficial dela, tem diversos receptores. Um deles é de insulina. Então, é ele que faz a gente jogar, né, a gente absorver a glicose na corrente sanguínea para dentro da célula indiretamente. Então, presta atenção aqui, ó. Acompanha aí. O pâncreas, as células beta-pancreáticas liberam insulina. Essa insulina, ela se liga nos receptores de insulina na superfície da célula. Ligando no receptor da célula, ele começa a desencadear uma cadeia de reações dentro da célula que vai fazer o quê? A gente chama de translocação do GLUT4 para a membrana celular. Bruno, para tudo aí. O que significa isso? O GLUT4 é o nome do receptor de glicose. Ele que vai jogar a glicose para dentro, ele que vai absorver a glicose para dentro da célula. Agora, depois que a insulina se liga no receptor, tem aqueles diversas cadeias de reações dentro da célula. Essas reações translocam o GLUT4 que está dentro, o receptor de glicose fica dentro da célula. Ele vai para a superfície da célula e ele absorve a glicose que está na corrente sanguínea para dentro da célula. Tá bom? GLUT4, lembra desse nome. Fechou aqui? E o que tem a ver a circunferência abdominal? Então vamos lá. Nossa gordura aqui localizada principalmente na nossa região abdominal, as nossas células de gordura, elas aumentam, elas hipertrofiam e diminuem. Conforme elas forem aumentando de gordura, né? Se você vai engordando, se você vai consumindo mais calorias, mais gorduras, elas vão hipertrofiando. Então, essas células adiposas, elas ficam assim, uma do ladinho da outra. E o que acontece? Entre elas, vamos supor que aqui tem duas células adiposas, uma aqui e outra aqui. Entre elas, permeia nós chamamos de capilares, que são microvasos sanguíneos da espessura de um fio de cabelo, para você ter uma ideia. Então tem diversos. Para que servem esses capilares nessas células? Para nutri-las. Todas as células precisam ser nutridas. Então esses capilares aqui vão fornecer os nutrientes para essas células continuarem vivas. E qual que é o problema da circunferência abdominal? Quanto mais gordura você tem, agora pensa aqui, imagina dois balões, duas bexigas. Quando você encosta uma na outra assim, é a mesma coisa. As células você vai engordando, você vai engordando, você vai engordando. Essas células, elas encostam uma na outra e elas travam, elas bloqueiam esses capilares. Fazendo esse bloqueio, ele não deixa chegar nutriente para algumas células adiposas. E o que acontece com isso? Essas células adiposas, elas morrem, né? A partir do momento que elas morrem, quando todos os nutrientes, toda a parte interna dessas células, quando elas eclodem para o meio externo, elas começam a liberar citocinas inflamatórias. Por exemplo, interleucina 1, interleucina 6, TNF-alfa. Essas citocinas inflamatórias vão caindo na corrente sanguínea. E o que vai acontecer? Agora a gente vai voltar lá na nossa sensibilidade à insulina, nossa resistência à insulina. Quando a gente tem um excesso dessas citocinas inflamatórias no organismo, lembra lá que
A insulina chega na célula, se liga no receptor da insulina e desencadeia um monte de cadeias de reações químicas para translocar o GLUT4 de dentro da célula para fora, para a membrana celular. Então, essas citocinas inflamatórias vão atrapalhar essa cadeia de reações para translocar o GLUT4 para a membrana. Ou seja, resumindo, esse GLUT4 ele fica com dificuldade para ser translocado para a membrana celular. E o que acontece? Sem o GLUT4 na superfície celular, não vai entrar glicose para dentro da célula. Não vai entrar. E o que vai acontecer? Excesso de glicose na corrente sanguínea. Esse excesso de glicose na corrente sanguínea vai cair, vai chegar no pâncreas, fazendo com que as células betas pancreáticas liberem mais insulina ainda. Então você vai ficar com um monte de insulina, tentando jogar a glicose para dentro, um monte de glicose, essa sensibilidade à insulina fica prejudicada. Entende? Então é um conjunto de reações. Por isso que a Federação Internacional de Diabetes colocou como um dos itens mais importantes essa circunferência abdominal, tá bom? Com isso, a gente já pode falar aqui também, a gente pode falar do terceiro item. Vamos pular o segundo, depois a gente volta no segundo. O terceiro item é glicemia em jejum maior ou igual a 110. Lembrando que a glicemia normal é em até 99 mg por decilitro, 100 mg por decilitro, nessa faixa. Acima disso já é preocupante, acima disso já sinaliza que você tem alguma resistência à insulina, né? Que a sua resistência à insulina está grande, né? E a sua sensibilidade à insulina está prejudicada, tá bom? Então, qual que é o problema disso tudo, pessoal? Excesso de glicose na corrente sanguínea pode culminar numa diabetes tipo 2, né? E mais, excesso de glicose na corrente sanguínea, ela causa microlesões nos vasos sanguíneos. Essas microlesões nos vasos sanguíneos podem ocasionar inflamações, podem ocasionar disfunção erétil, pode ocasionar até uma necessidade de amputações de membros, né? Por exemplo, nos membros inferiores, iguais quem tem diabetes, está descontrolado, precisa fazer algumas amputações, por exemplo, de dedos dos pés, o pé e por aí vai, entende? E um processo inflamatório crônico. Então, o excesso de glicose na corrente sanguínea é muito prejudicial, até uma disfunção renal, entende? Então, por isso que a Federação Internacional de Diabetes elencou a glicose em jejum acima de 110, muito perigoso para você ficar atento, tá bom? Com isso a gente pode voltar para o item 2. O item 2 é pressão arterial maior ou igual a 13 por 8,5. Por que a pressão arterial é tão importante assim? Primeira coisa, pessoal, a pressão arterial ela é multifatorial. Nós chamamos ela é causada por diversos fatores. Por exemplo, ela pode ser ocasionada por fatores genéticos, por heranças genéticas dos nossos pais, né? Ocasionando assim, se os nossos pais têm pressão alta, muito provável que nós também a teremos, tá? O problema é que muitos obesos, muitos gordinhos aí, usam isso como desculpa de não emagrecer. Falar, eu tenho pressão alta, é genético. E usa isso como desculpa, pelo amor de Deus, né? É sabido que, mesmo se for genético, a partir do momento que você emagreça, esse quadro de hipertensão, ele vai melhorar. Pode ser que a sua quantidade de remédio que você toma para baixar essa pressão arterial, pode ser que você possa diminuir essa quantidade de remédio ou parar de usar, entende? Quem vai falar isso vai ser o seu cardiologista. Então, não deixe isso como desculpa. É sabido que pressão arterial, se você é um obeso, muito provável que você pode ter, porque é um conjunto de fatores, né? Inclusive fatores externos. Por exemplo, se você é sedentário, se você tem uma má alimentação, se você tem uma má alimentação, por exemplo, cheia de gorduras saturadas, excesso de açúcar, se você fuma, se você bebe. Então, tem vários fatores que podem culminar em uma pressão arterial alterada, mas uma hipertensão arterial, né? E qual o problema disso, pessoal? Dos mais diversos. Inclusive, uma disfunção renal, também assim como a diabetes, tá bom? E uma pressão arterial e uma hipertensão arterial, né, favorece muito problemas cardiovasculares, né?
favorece um AVC, favorece um infarto. Então você tem que tomar muito cuidado. Então marque uma consulta com o seu cardiologista para poder aferir essa pressão, fazer outros exames, não só o mapa, né, que a gente coloca aquele bracelete que faz a aferição da sua pressão durante 24 horas. Mas o seu cardiologista vai passar uma série de exames para você fazer, exames sanguíneos, exames de imagem, né, e testes físicos também. Então, não marque bobeira. Cardiologista você tem que ir no mínimo uma vez por ano para você ter esse controle, tá bom? Então, vamos lá então para o item 4. Item 4, triglicerídeos maior ou igual a 150 mg por decilitro, homem ou mulher. Item 5, HDL menor do que 40 mg por decilitro em homens e menor que os 50 mg por decilitro em mulheres. O triglicerídeo, pessoal, é um conjunto ali de 3 moléculas de ácido graxo para uma molécula de glicerol. Quando a gente consome, né, essa alimentação gordurosa e tudo mais, com triglicerídeos, esses triglicerídeos eles são quebrados e esse excesso de ácidos graxos na nossa corrente sanguínea causam diversos problemas. O que pode melhorar essa dislipidemia é atividade física. É sabido que um exercício aeróbico junto com um treinamento resistido como a musculação, eles vão fazer com que o seu LDL vai diminuir e o seu HDL vai aumentar, tá bom? Então, vocês estão entendendo onde que a gente está chegando. Você tem que ter um lifestyle melhor, né? Você tem que cuidar da sua saúde fazendo atividade física, um exercício aeróbico, uma musculação, tendo uma boa alimentação. Pessoal, e agora uma coisa muito importante aqui, tá? Não faça isso sozinho. Você pode fazer isso sozinho? Vai dar certo? Vai! Eu consegui uma boa parte sozinho. Só que hoje, se eu tivesse ajuda, se eu tivesse procurado ajuda logo no começo, eu teria encurtado esse caminho, mas tão grande, eu teria diminuído esse caminho muito. Então, procure ajuda. E de que forma? Procure um cardiologista para te ajudar. Então ele vai pedir uma série de exames, ele vai pedir uma série de exames de sangue, exames de imagem, exercício para você fazer. Então ele vai te ajudar com isso e procure uma pessoa, um profissional que vá cuidar da sua alimentação também, junto, obviamente, com uma prática de uma atividade física, tá bom? Então não esqueça disso, é todo um conjunto. Quando você menos esperar, você vai ter um lifestyle igual ao nosso, né? Eu quero você, esse é o sentido desse canal, é trazer você para o nosso time. Eu quero mais gente para o nosso time. Qual que é esse time? Esse time com lifestyle de saúde. Você vai notar que você vai começar a se relacionar com pessoas que também pensam igual a você. Você vai começar a procurar mais nas redes sociais pessoas que estão ao redor dessa mentalidade iguais a nossa. E outra, o que eu quero aqui é que você, a partir do momento que você mudar o seu lifestyle, começar a ter resultados, eu quero que você note que você vai começar a influenciar o seu meio, você vai começar a influenciar outras pessoas. Isso vai tomar uma proporção gigantesca, tá certo? Pessoal, então, espero que tenha ficado bem claro. Eu tentei falar da forma mais prática, mais didática possível, sobre um tema tão difícil, assim, com bastante termos, bastante mecanismos que eu tentei explicar da forma mais simples para vocês. Então, se vocês acharam isso relevante, se fez sentido isso para você, comente aqui. Agora sim, deixe seu curtir. Se você gostou, deixe seu curtir, compartilhe. E quando a gente for falar sobre o vídeo 3 de 3, que é como eu consegui o processo de emagrecimento, o que eu fiz que deu certo, o que eu fiz que não deu, você vai ser notificado. Então deixa lá o seu curtir, o seu comentário ali, o que você quer ver aqui. E uma coisa importante, se você está obeso hoje e se esse vídeo fez sentido para você, eu vou te falar uma coisa muito poderosa. Para o que você está fazendo, olhe para mim aqui agora, que isso é extremamente poderoso. Se você quer realmente mudar de vida, uma coisa que dá muito certo é se comprometer. Comprometer consigo mesmo?
Às vezes só isso não basta. Se exponha. De que forma? Comenta aqui embaixo. Eu vou mudar de vida. Escreva aqui. A partir do momento que você se compromete, a partir do momento que você se expõe, você se cobra mais. Isso tende a dar mais certo. Tá bom? Então, fica aqui meu convite. Venha fazer parte dessa nossa turma, nosso time de pessoas que querem uma longevidade, querem viver mais e melhor. Tá bom, meus queridos? Um beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus e obrigado por ter ficado até aqui comigo mais esse vídeo. Não percam o vídeo 3. Um beijo no coração de todo mundo. Tchau, tchau.